cinema brasileiro de glórias e dificuldades. De um lado, valiosas premiações mundiais. Por outro, incertezas e incompreensões. Uma bem-sucedida trajetória colocada em xeque. Os inúmeros cinemas brasileiros sempre contra as marés. Sua mostra cinema. Um olhar para o novo cinema. Bahia. Filme, mesa temática, oficinas, conferências, homenagem, artes. Apoio TV UESB. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao UESB Notícias, segunda edição. Confira os destaques desta quarta-feira, dia 4 de setembro. Plano Safra oferece crédito mais barato para aqueles que produzem a comida que chega à mesa dos brasileiros. Programa de Indicadores Econômicos da UESB. Saiba como funciona o serviço que oferece mensalmente análise de preços dos produtos que compõem a cesta básica. A CIP Sudoeste é a única unidade com canil e pioneira no policiamento com cães de faro na região. A equipe do Sub-15 e Sub-17 de Vitória da Conquista se prepara para mais um campeonato baiano. Você confere tudo isso e muito mais a partir de agora no UESB Notícias, segunda edição. O governo do estado lançou nesta quarta-feira o terceiro edital do programa Partiu Estágio para o ano de 2019. Ao todo serão ofertadas 2.838 vagas que serão distribuídas entre 61 órgãos e entidades da administração pública alocadas na capital e em 40 municípios do interior. A novidade é que poderão participar deste edital estudantes de graduações ministradas nas modalidades presencial e EAD, desde que os cursos sejam ofertados por instituições de ensino superior, estaduais, federais e privadas, com sede polo na Bahia. As inscrições poderão ser feitas a partir de hoje e até o dia 4 de outubro por meio do site www.programaestágio.saeb.ba.gov.br. E o Plano Safra 2019-2020, agora plurianual, oferece crédito mais barato para aqueles que produzem a comida que chega à mesa dos brasileiros. A nossa equipe de reportagem conversou com alguns agricultores da nossa região que precisam e utilizam esse recurso. Acompanhe. Seu Vitório produz feijão e milho no povoado da Cachoeira das Araras, em Vitória da Conquista. O ano passado, ele perdeu a produção por falta de chuva e precisou do Garantia Safra. Deus abençoe que esse ano não vai precisar que chover no tempo, a gente tem as lavouras. Se não tiver, então essa capa puder cobrir aquele que não vamos gastando. Porque você vai gastando, fazendo terra, fazer a terra, naquele tempo você gasta. Então quando você perde a lavoura, então aí fica difícil para a pessoa, para nós poder conseguir. Então foi esse dinheiro, então para nós poder tocar a vida para frente. Para ter acesso ao Garantia Safra do Plano Safra 2019-2020, programa do governo federal, o produtor rural precisa fazer o cadastramento, como o seu José e seu Graciano. No ano passado eu plantei e perdi todas as safras. Esse ano a gente vai torcer para que Deus abençoe, que o ano seja um ano bom de chuva, para a gente não precisar de estar recebendo segundo safra, né? É importante porque, como falou a peca, né? Se chover, bom, se não chover, tem aquele dinheiro para poder cobrir o que gastou, né? Para a semente. O prazo é até dia 20 de setembro e o produtor rural só tem direito às 5 parcelas em caso de perda da produção. Esse Garantia Safra é um seguro que o agricultor faz, certo? Ele faz o seguro esse ano 2019 para 2020. A gente torce que vem chuva em abundância para que não perca a lavoura. Mas no caso de perca da lavoura, aí sim, o agricultor vai ter direito de receber esse seguro que, no momento agora, é 5 parcelas.
O Banco do Nordeste aplicou 3 bilhões de reais no Plano Safra 2018-2019. Para o Plano Safra 2019-2020, a meta é ampliar em 25% esse valor, que será dividido entre todos os segmentos de produtores. Esse Plano Safra, ele veio com um acréscimo, porque houve uma junção de dos ministérios, né, do Ministério da Agricultura com o Ministério do Abastecimento e Pesca, e está dividido entre os produtores, né, os produtores de grande porte, produtores de médio porte, as associações e empresas e a agricultura familiar. Então nós temos um plano, nós temos uma meta bastante ousada para ser batida, né, para ser contratada durante todo esse ano e durante todo o horizonte do Plano Safra. E o Programa de Indicadores Econômicos da UESB, análise de sabe como funciona o trabalho de ferramenta de estudos da economia local. A reportagem é de Luiz Pedro Passos. O preço da cesta básica é sempre notícia nos principais veículos de imprensa do país. Agora me conta se tudo não pareceu mais caro no supermercado nesse ano que passou, hein? E hoje essa impressão foi confirmada pelos dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica do DIEESE. A pesquisa de preços fica por conta do DIEESE, mas localmente a responsabilidade é da UESB, através do Programa de Indicadores Econômicos. O programa Indicadores Econômicos ele surge a partir da existência de um programa anterior, que foi o programa de mensuração do valor da cesta básica em conquista. E depois evoluiu, eu cheguei ao programa depois e pude colaborar com o programa na confecção do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E Conquista é a única cidade do interior do Nordeste que faz essa mensuração. E é a segunda cidade do interior do país que faz essa mensuração. Então a gente está fazendo um trabalho que é um trabalho pioneiro e de muita importância. E além disso, além dessa questão macro, para a região, para os gestores públicos, é importante você conhecer a sua economia, conhecer como se comportam os preços dos produtos. E os preços dos produtos falam muito sobre a economia. Esse trabalho é realizado com apoio de 10 estudantes de diferentes cursos de graduação da UESB e do ensino médio, sendo feito em 4 etapas. Eles partem primeiro do planejamento, da coleta de dados, depois eles vão a campo e aí existe toda uma relação interpessoal, de contato com nossos colaboradores externos, depois eles voltam para o processo de digitalização e crítica, processamento para chegar à ideia do custo da cesta básica e do IPCA, depois a produção de relatórios e a publicação nos nossos boletins. Deste modo, o Programa de Indicadores Econômicos, além de produzir e divulgar mensalmente índices econômicos que caracterizam-se como um parâmetro para a população conquistense, é um espaço importante para a formação dos estudantes. Cada vez mais a gente tem que fazer uma conexão de sala de aula e outros espaços. Então o programa é essa oportunidade de conectar os assuntos e as questões teóricas que se discute na sala de aula, e aqui você tem um exercício, uma reflexão e a prática dessas categorias. O conhecimento que a gente aprende aqui, a gente aplica na prática, e também a questão de que a gente está informando a sociedade o quanto ela consome, o quanto ela gasta nos vários processos, desde a cesta básica até o IPCA, né? Os grupos, o que influencia nesse desenvolvimento como um todo. E esse, com certeza, é mais um importante programa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Olha só, a CIP Sudoeste é a única unidade com canil e pioneira no policiamento com cães de faro na região. O estudante de jornalismo Gabriel Pires foi conferir como funciona o treinamento desses animais. Acompanhe. Atena e Apolo. Esses são os novos integrantes do canil da CIP Sudoeste. Eles são filhos de Akira e Zeus, que servem ao quartel como cães de faro. Além dos cachorros da raça pastor belga Malinois, a CIP também tem um Hulk, que é um cão de defesa, e o Panela, que é um cão de socialização utilizado na sinoterapia em parceria com a APAI. Cada um tem sua característica, né? Os cães de faro, eles trabalham nos ajudando na questão da localização de drogas, principalmente, onde a gente já tem um trabalho também com a Universidade Federal da Bahia, né? Temos os cães voltados para a sinoterapia, né?
que é o desenvolvimento de crianças especiais, ajudam na questão motora, na questão psíquica e sociocomportamental deles, e o cão de defesa, que é um cão voltado para a questão de controle de tumultos e distúrbios civis. O treinamento dos cães que nascem no quartel começa desde a maternidade, onde são feitos estímulos para que eles desenvolvam suas características. A gente tem uma equipe, que são sinófilos, que são preparados, são policiais que são preparados para isso. A gente manda fazer normalmente cursos que esses policiais se capacitam, cada um numa expertise de treinamento do cão. A CIP é a única unidade com canil e pioneira no policiamento com cães de faro na região sudoeste. As instalações contam com maternidade, baias, laboratório de treinamento e uma sala de enfermagem. 6 policiais têm atividade direta no cuidado e treinamento dos animais. Eles substituem diversos policiais. Então, o cão ele passa a ter uma qualificação, e dentro dessa qualificação ele tem uma agilidade na... Então, exemplo, seja aqui agora fazendo uma abordagem em ônibus, onde tem 40 pessoas, essas 40 pessoas com malas, com tudo, Então, a demora que iria para que a gente, nós humanos, fizéssemos toda essa abordagem e a revista em 40 pessoas, demandaria um tempo enorme. Já no cão não, a gente solta o cão, ele rapidamente com um faro, ele identifica se ali tem ou não uma mochila, um apetrecho com droga. E identificando, ele vai sinalizar para o adestrador, para que o adestrador põe isso. Isso significa para a gente assim, uma qualidade no serviço e ao mesmo tempo um ganho de tempo necessário para a nossa atividade. E agora a gente vai fazer uma simulação aqui, estamos aqui com a quantidade de entorpecentes e vamos esconder aqui para fazer uma simulação do faro do cachorro Zeus, que é um cachorro da raça pastor belga malinois, e o capitão Guimarães e o cabo Marlon vão trazer esse cachorro para tentar aqui descobrir onde está essa quantidade de entorpecentes. O treinamento para a busca de entorpecentes é feito durante toda a vida do animal. Ao ir em busca do material, Zeus não demora mais de 1 minuto e meio para indicar o esconderijo ao seu instrutor. Agora vamos aos destaques do nosso boletim de notícias desta quarta-feira. A estudante de jornalismo Nathalie Khrushchevski traz as informações. Boa noite, Aline. Boa noite para você que assiste o ESB Notícias. Você tem uma viagem marcada para São Paulo? Então fique atento para essa notícia. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia fez ontem um alerta para que todos os baianos com viagem marcada para o estado de São Paulo sejam vacinados contra o sarampo. Mas, vale uma ressalva. A medida foca principalmente naqueles viajantes que nunca foram imunizados ou que têm um esquema vacinal incompleto, sobretudo as crianças. Portanto, papai e mamãe, é bom ficar de olho no cartão de vacina do seu filho. São Paulo concentra 99% dos casos confirmados de sarampo no Brasil. E olha só, os passageiros que retornaram nos últimos 30 dias do estado paulista ou destinos internacionais com risco aumentado para sarampo, caso apresentem febre e manchas vermelhas no corpo, acompanhado de tosse e ou coriza e ou conjuntivite, devem procurar uma unidade de saúde para atendimento imediato. Foi apreendido na manhã de ontem, em Poções, um veículo transportando cerca de 5 quilos de cocaína. O flagrante aconteceu quando as equipes da Polícia Rodoviária Federal abordaram um condutor na altura do quilômetro 756 da BR-116 e perceberam que ele estava nervoso. Mas não é para menos, né? O veículo foi conduzido até a unidade operacional da PRF, onde uma fiscalização foi feita e a droga foi encontrada. Os 5 quilos estavam escondidos nas portas do carro. No mercado, a depender da pureza da droga, o valor do quilo de cocaína varia de 10 a 150 mil reais. O veículo e o produto apreendido foram encaminhados para a Polícia Civil local. Vamos mudar de assunto? Vocês sabem que existem espécies de abelhas que não possuem ferrão? Pois é, essas abelhas do vídeo são desse tipo. Mas fique tranquilo, elas não vão machucar esse rapaz. Por falar delas, o período de inscrições para o 8º curso sobre criação de abelhas sem ferrão
foi prorrogado até a próxima sexta-feira, dia 6 de setembro. A atividade será promovida pelo setor de apicultura e meliponicultura da UESB, nos dias 26 e 27 de setembro. O objetivo do curso, que acontecerá na Casa do Mel, é oferecer capacitação a agricultores familiares, alunos de cursos da área de agrárias e outros interessados. As informações sobre as inscrições estão disponíveis no site da UESB. O endereço está aparecendo aqui embaixo. Boa noite a todos. É com você, Aline. Obrigada, Nathalie. Agora vamos falar sobre o tempo. Os termômetros registram nesse momento a temperatura de 22 graus em Vitória da Conquista. Vamos conferir no mapa a previsão para amanhã em Vitória da Conquista e também em outras cidades da região. O tempo segue com sol entre nuvens em Vitória da Conquista nesta quinta-feira. Os termômetros variam entre 13 e 27 graus. Em Anagé, o tempo segue parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os termômetros registram a mínima de 16 e a máxima pode chegar aos 30 graus. O tempo segue parcialmente nublado também em Maracás. Variação de temperatura entre 12 e 14 e a máxima de graus. E no próximo bloco você confere uma entrevista com o psicólogo e professor da UESB, Daniel Drummond. Ele conversa com a gente sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio. E ainda nesta edição, uma reportagem sobre a preparação da equipe Sub-15 e Sub-17 para o Campeonato Baiano. O intervalo é rápido, não sai daí. 6 horas e 16 minutos. A gente volta já. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Estamos de volta aqui pelo UESB Notícias, segunda edição. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. E é neste mês que ações em diferentes esferas sociais buscam promover a saúde mental e dar destaque a centros que oferecem ajuda a quem precisa. O mesmo foi escolhido em razão do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, celebrado em todo o mundo em 10 de setembro. A data é organizada pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e tem a Organização Mundial da Saúde como copatrocinadora. O objetivo desse dia é conscientizar as pessoas ao redor do mundo que o suicídio pode ser evitado. E para falar com a gente sobre este assunto, aqui conosco, o psicólogo e também professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Daniel Drummond. Boa noite, professor. Boa noite. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV UESB. Eu começo perguntando, suicídio é um assunto realmente que a gente precisa discutir, precisa debater com toda a sociedade, porque é realmente uma situação muito difícil que a gente vive nesses últimos dias. Isso, é uma realidade, né? É quase uma epidemia, né? Uma coisa que acontece com muita frequência, né? No Brasil, uma pessoa se mata a cada 45 minutos, mais ou menos. E a gente precisa falar disso. Falar sobre suicídio não aumenta o índice de suicídio. Pelo contrário, traz possibilidades para quem está passando por essa situação, quem está pensando na possibilidade. Existe muito preconceito e muito tabu ainda em relação a esse tema, na verdade, professor. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente assim, o porquê que isso acontece, por que é tão difícil falar sobre isso. E principalmente nesse momento que a gente está vivendo, já que a cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio. Nós vivemos um pouco despreparados para falar sobre a morte, né? É como se fosse um tabu, a gente não quer falar sobre esse assunto, sobre quem vai morrer, sobre o sofrimento. Então, quando a pessoa quer trazer a morte como uma possibilidade, acreditando que a partir da morte ela vai parar de sofrer, ou que vai melhorar a vida dela, ninguém quer escutar esse sofrimento. E muitas vezes isso é um pedido de ajuda para dizer como que as coisas não estão indo bem. Então, apesar da nossa cultura não ter o hábito de falar sobre esse tema, a gente precisa trazer o tema da morte e também o tema da insatisfação com a vida, de como é difícil mesmo dar conta da vida. Todos nós, em algum momento, podemos pensar nessa possibilidade.
Não quer dizer que ela é a única possibilidade, mas às vezes dizer que a gente está pensando nisso mostra como a gente está insatisfeito com a nossa vida e que é preciso fazer algo, então, para melhorar essa vida, para não precisar chegar nesse ponto. E por falar nesse ponto e nessa insatisfação, eu pergunto então, o que leva de fato uma pessoa a cometer suicídio? Aí vem as doenças da alma, as doenças psicossomáticas, o que de fato acontece com esse ser humano? São um conjunto de fatores biológicos, psicológicos, sociais e também o posicionamento da pessoa diante disso tudo. Não há uma causa única para isso. Há pessoas que se matam porque estão com uma doença terminal, há pessoas que se matam porque estão insatisfeitas com a forma de ver, porque não encontram sentido na vida, há pessoas que se matam até como escolha, posicionamento existencial. Né? Mas, em geral, a maioria das pessoas que a gente vê cometendo esse ato estava numa situação de muito sofrimento, achando que não tinha saída para aquele sofrimento, como se fosse impossível mudar aquela realidade, aquela situação. Aqui mais por esse tipo de pensamento, nesse momento, principalmente falando aqui da nossa universidade, da nossa... Certo. Amigos, famílias sempre podem dar apoio, mas às vezes essas pessoas não estão preparadas para lidar com esse tema e na forma de abordar a pessoa que está em sofrimento mental. Né? Em geral, a gente recomenda que se procure um profissional, que busque ajuda mesmo, ou em grupos de terapia, ou em plantão psicológico, ou em psicoterapia, ou psiquiatra, para que a pessoa possa ter uma escuta especializada que vai ajudá-la a enfrentar esse momento que ela está passando. Né? Muitas pessoas passam por isso, a pessoa não está sozinha, há quem possa ajudar, e é preciso que ou a família ou a própria pessoa dê esse passo. Né? Se a pessoa ainda não se matou, ela ainda está com alguma expectativa e alguma possibilidade de que possa haver uma mudança, que possa encontrar alguma saída. Tem que aproveitar esse momento para enfrentar isso junto com a pessoa. Por falar em enfrentamento, sobre o Setembro Amarelo, né? É um mês realmente de conscientização, o mundo todo se mobiliza em torno desse assunto, mas aqui no Brasil, Vitória da Conquista, Bahia, o que a gente pode falar de ações mais preventivas e também assim, de conscientização em relação a esse tema, professor? Aqui na UESB a gente faz esse trabalho de forma continuada, na verdade, não só no mês de setembro. Eu mesmo coordeno o plantão psicológico, que funciona no Núcleo de Práticas Psicológicas da UESB. Nós temos atendimento lá aberto à população, todos os dias da semana, de segunda a sexta, manhã e tarde, não precisa nem agendar, basta a pessoa chegar e ser atendida no mesmo momento. É um atendimento gratuito. Gratuito, pode ser feito lá no Núcleo de Práticas Psicológicas e aqui no campus também, esse semestre nós temos no CEUAS e no PRAE, aqui dentro do campus da UESB, também aberto à comunidade. Então, quem estiver sentindo necessidade de conversar, quiser falar num clima de não julgamento, numa situação em que vai ter sigilo, em que ninguém vai contar para os outros o que você está passando, mas que vai te ajudar a se movimentar e entender melhor, ser respeitado na sua dor, porque muitas vezes a pessoa fala que está querendo se matar e todo mundo fala, para de pensar nisso, não leva a sério, e isso não quer escutar aquele sofrimento, né? Porque fica com medo que se deixar a pessoa falar, isso vai facilitar o suicídio. Ao contrário, a pessoa precisa falar do seu mal-estar, das suas dores, do que está acontecendo, para a gente ajudar ela a encontrar outros caminhos e outras possibilidades de enfrentamento da própria existência. Tá então, o professor Daniel Drummond, psicólogo e também professor aqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, trazendo para a gente informações sobre o suicídio, já que o Setembro Amarelo é um mês de conscientização sobre o suicídio. E com certeza, professor, esse mês ainda a gente vai estar aqui voltando aqui a falar sobre isso no UESB Notícias segunda edição, nos nossos telejornais. Estamos inclusive preparando para você, nosso telespectador, uma série de reportagens especiais sobre esse tema, porque como o professor bem colocou, é um tema que realmente toda a sociedade precisa discutir. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no UESB Notícias segunda edição. Volte mais vezes. Obrigado. E a gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco a gente volta com mais informação e conteúdo para você. O intervalo é rápido, eu volto já. Cinema brasileiro de glórias e dificuldades. De um lado, valiosas premiações mundiais. Por outro, incertezas e incompreensões. Uma bem-sucedida trajetória colocada em xeque. Os inúmeros cinemas brasileiros sempre contra as marés. Sempre na resistência de sua própria sobrevivência. Mostra Cinema Conquista, ano 14. Um olhar para o novo cinema. De 1 a 6 de setembro, Vitória da Conquista, Bahia. Filmes, mesa temática, oficinas, conferências, homenagem, artes. Apoio TV UESB.
Estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Olha só, a equipe do Sub-15 e Sub-17 de Vitória da Conquista se prepara para mais um campeonato baiano. O estudante de jornalismo Gabriel Pires traz as informações para a gente. Vão começar os campeonatos baianos Sub-15 e Sub-17. A competição organizada pela Federação vai até a PP volta a disputar a competição. O nosso intuito é que a gente possa fazer um bom trabalho, que a gente abasteça a equipe profissional, né? Então a gente vai buscar essas categorias Sub-15, Sub-17, Sub-20, para que a gente possa no futuro, né, abastecer bem o profissional, para que a gente faça uma boa equipe com jogadores aqui da região. 13 equipes vão disputar essas competições, divididas em 2 grupos. O grupo A terá as equipes do ABB, Galícia, Jacuipense, Juazeirense, Redenção e Vitória. Já o grupo 2 é composto por Astro, Bahia, Bahia de Feira, Canaã, Fluminense, Maragogipe e SCPP Vitória da Conquista. 4 equipes de cada grupo avançam à próxima fase e se enfrentam em mata-mata até o final. O grupo foi, né, porque essas equipes já estavam jogando também para 2 de julho, no Sub-15, vem com no Sub-17. Esperamos que a garotada nossa corresponde às expectativas e que a gente consiga fazer um bom campeonato. Gustavo veio de Livramento de Nossa Senhora para jogar no Conquista. Ano passado, ele disputou o campeonato Sub-15 pela Catuense e ficou em 4º lugar. Neste ano, além de conquistar o título do Sub-17, os sonhos vão além. É um sonho meu, realizado sonho da minha família, né, que me apoia todos os dias aqui no treino. E vai ser um grande prazer imenso vir minha família, minha mãe, me assistir aqui sábado no jogo entre Vitória da Conquista e Canaã. E as estreias dos campeonatos serão neste sábado aqui no estádio Edivaldo Flores. O Sub-17 joga primeiro às 13 horas. Na sequência, joga o Sub-15. O adversário será a equipe do Canaã. Uma equipe forte que também já vem trabalhando há muitos anos igual nós, né, nas categorias. Esperamos que, como estamos jogando em casa, prevaleça o mando de campo. Se Deus quiser, vamos sair daqui com vitória. Com certeza, e a gente deseja boa sorte para esses jogadores na estreia do campeonato. E olha só, as notícias fica por aqui. Para rever essas e outras informações, acesse o nosso site surte.esb.br. E se você tiver alguma sugestão de pauta, fale com a gente por meio do nosso WhatsApp 34248763. A gente volta amanhã às 6 da tarde com mais informação e conteúdo para você. Uma boa noite e até amanhã. Oi, gente! Chegamos com novidade especial, principalmente para você que deseja ingressar nos cursos de graduação da UESB. Estão preparados? Então assistam esse vídeo até o final porque a novidade é boa, hein? Vem aí o vestibular UESB 2020 e se você quer se dar bem no processo seletivo, fique atento, porque a UESB já divulgou a lista das obras que serão cobradas nas provas. Ao todo, serão 4 livros. O primeiro é A Audácia desta Mulher, de Ana Maria Machado. Também está na lista Olhos d'Água, da escritora Conceição Evaristo. Outro livro importante é Amnésia Calaçu, de Domingos Ailton. E para finalizar em grande estilo, temos a faixa leitura, né? Que nos próximos dias a gente vai divulgar mais informações sobre o vestibular UESB 2020. E não esqueçam de acompanhar o nosso site e as nossas redes sociais, ok? Até a próxima! Do passado ao presente. O olhar e o pensamento de 10 cineastas pernambucanos e como suas escolhas influenciam